O Neymar usou as suas redes sociais hoje para responder às falas do Rodri sobre o Vinícius Júnior em uma entrevista que ele deu ontem. Não foi a primeira vez que o espanhol falou do craque do Real Madrid recentemente em um tom de indireta e justamente por já não ser a primeira vez acabou irritando o Ney. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar o que o Rodri falou e a resposta do Ney com todos os detalhes e eu vou querer saber com qual dos dois você concorda mais nessa polêmica toda. Pois é, pessoal, como se já não bastasse toda a sujeira que aconteceu na cerimônia da Bola de Ouro, agora o Rodri deu de ficar dando várias entrevistas e falar sobre o Vini, dizendo como ele acha que o brasileiro deveria agir. Além de perder a premiação, o que por si só já foi ridículo, não podemos esquecer tudo que a UEFA fez questão de fazer com o brasileiro nessa premiação. Primeiro as imagens no telão debochando dele e depois, quando anunciaram o Real Madrid como o melhor time da temporada, cortaram ele da foto da equipe merengue que escolheram usar. Ou seja, claramente passando a seguinte mensagem: nós não gostamos de você e não vamos com a sua cara e por isso você não vai ganhar. A coisa foi tão feia que depois foi tudo comprovado que não passou de uma armação do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, em conjunto da UEFA para mandarem um recado ao Real Madrid e ao Vinícius Júnior. Se liga nas palavras completas dessa notícia que deu o que falar. Quando a Emirates, patrocinadora do Real Madrid, foi informada que o prêmio iria para Rodri, na mesma hora ligaram para o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informando isso. Pérez percebeu então que foi tudo armado e organizado pela UEFA e por Al-Khelaifi para humilhar Vini e o clube. A UEFA para mandar um recado a Vinícius, que luta forte e engajadamente contra tudo que sofre na Espanha, e Al-Khelaifi para dar o troco de ter perdido o Mbappé de graça para o Real Madrid. Florentino então teria contado tudo pessoalmente a Vinícius Júnior. Ou seja, foi esculacho de todos os lados. Roubo, deboche com imagens, foto dele cortada, jornais falando que ele não ganhou porque é folgado dentro de campo e mais. E agora, quase um mês depois, pra piorar, parece que o Rodri simplesmente aderiu às palavras desses jornais que dizem que o Vinícius perdeu votos porque é um jogador que supostamente provoca os adversários e tem muitas polêmicas com as torcidas e coisas do tipo. E o mais curioso de tudo isso é que quem afirmou que o Rodri mereceu mais que o Vinícius geralmente dizia que é porque ele é um jogador mais humilde e menos polêmico dentro de campo, que não fica chamando atenção negativamente, não arruma brigas e sabe respeitar a todos. Foi até engraçado porque vários jornais publicaram mais ou menos isso, e na mesma noite, na festa de comemoração privada do Manchester City, lá estava o Rodri cantando Vinícius tchau, Vinícius tchau. Ou seja, esses são os atos do jogador os quais a maioria dos jornais tentaram justificar sua vitória pela humildade quando ele acha que ninguém está vendo ou filmando. E bem, agora já faz praticamente um mês da cerimônia e da entrega do prêmio, mas caso você não saiba, o Rodri sofreu uma grave lesão ainda antes do prêmio e está praticamente descartado de todo o restante da temporada que só acaba em junho. E por conta disso, aparentemente vem tendo bastante tempo para ir em diversas entrevistas e ficar falando do Vinícius. Se liga nas palavras dele na entrevista de ontem que irritou Neymar hoje. Se houve uma ligação de Vinícius Júnior depois do Ballon d'Or? Não, nada, não nos falamos. Nenhuma mensagem do Real Madrid. Eles não foram à gala, então obviamente não faria sentido me enviarem mensagens depois. Se eu fosse jornalista, teria votado em mim primeiro, depois em Carvajal e depois em Vinícius. Acho que ele é um cara inteligente e com o tempo vai perceber que quanto mais prestar atenção em campo, melhor ele será. Os atletas não são apenas o que você representa em campo, mas também fora dele. Ou seja, basicamente ele quis dizer que na opinião dele o Vinícius é um bom jogador, mas é muito polêmico dentro e fora de campo e por isso ele acha que só tem a perder com isso. E então, ao ver o trecho da entrevista em uma publicação nas redes sociais, o Neymar respondeu dizendo: virou falador agora. E não é à toa, porque como eu disse, essa não foi a primeira entrevista que ele deu falando do brasileiro. Na semana passada ele já havia dado uma outra a um outro portal onde disse: confesso que
fiquei incrédulo quando todos esperavam o anúncio do vencedor da bola de ouro e de repente a sala toda gritava o nome do Vinícius. E eu olhei pra cima pensando, mas o que está acontecendo aqui? As pessoas têm que entender que é uma festa privada, um momento de comemoração e em nenhum momento desrespeitei ninguém. Respeito tremendamente o Vinícius e o Real Madrid. O jogador mais decisivo do mundo em termos de números é Haaland. Eu diria que ele é o único jogador que pode chegar perto de Cristiano Ronaldo e Messi em relação a números. Lembrando que assim que o Rodri ganhou, ali pelos dias em que todos ainda estavam revoltados, o Neymar não havia dito nada, mas ao ver o espanhol ficar dando várias entrevistas e sempre falando do brasileiro, ele não aguentou. E o mais importante, desde que tudo isso aconteceu, o Vinícius não falou um A do espanhol, só deixou claro em suas redes que estava preparado para fazer muito mais, se referindo somente ao seu desempenho e não citando o Rodri em nenhum momento. Enquanto o Rodri, por sua vez, já falou do Vinícius umas 2 ou 3 vezes só no dia da premiação, já foi visto debochando dele na festa do City, como eu mostrei, e agora já falou dele novamente mais 2 vezes só nas últimas 2 semanas. Podem ter certeza que se isso continuar e alguma hora o Vinícius responder, isso repercutirá na Europa como desumildade do brasileiro. E obviamente que após as palavras do Rodri e o recado do Ney, a coisa deu o que falar nas redes. Se liga no que a galera tá comentando. Nunca tinha ouvido a voz desse indivíduo. Foi só ganhar a bola de ouro mais roubada da história que virou formador de opinião. Parabéns aos envolvidos que deram uma bola de ouro pro Rodri. Agora ele vai ficar dando um monte de opiniões que ninguém nunca perguntou e vai querer opinar sobre tudo. O santinho aí. Vini pode fazer 3 gols e 3 assistências numa partida de La Liga, mas por causa de uma conversa entre qualquer jogador em campo, vão fazer um escarcéu como se fosse o fim do mundo. Opiniões de lá, opiniões de cá, e o único com bola de ouro é o espanhol. Lógico que Vinícius e Neymar são ótimos jogadores. Seguimos a liberdade de expressão. Acho que a carapuça serviu pra ele também. É inegável que o Neymar foi um talento desperdiçado exatamente pelos pontos levantados pelo Rodri. Se tivesse se dedicado igual Cristiano Ronaldo e Messi, tenho absoluta certeza que seria do mesmo nível e estaria sendo protagonista no atual cenário. A melhor coisa que li é que o Rodri agora está dando várias entrevistas para explicar por que ganhou a bola de ouro, porque ninguém entendeu. Já o Vini, título e gol na final da Champions, fala por si só. Só a FIFA para fazer uma análise do jogador de futebol sem ter como parâmetro futebol. Se ser melhor pessoa fosse mais importante que dentro de campo, era pro Joel Santana ganhar a bola de ouro todo ano, porque ele é gente boa. Pois é, pessoal, o comentário que afirmou que o Rodri tem que ficar justificando por que ganhou a bola de ouro realmente é muito verdadeiro. Tanto que sempre vemos ele falando que ele acha que ganhou porque foi o mais regular, o que é extremamente curioso dele dizer, inclusive, porque se formos analisar, o Phil Foden foi eleito o melhor jogador do City na Premier League. Na Champions ele caiu pro próprio Vinícius, que simplesmente destruiu a competição com o Real, sendo campeão e eleito o melhor jogador do torneio. E na Euro, apesar dele ter sido sim campeão e também eleito o melhor jogador do torneio, quem assistiu sabe que jogadores como Lamine Yamal e Fabian Ruiz foram superiores na Espanha. Tanto é que o Rodri deixou o campo no intervalo na final contra a Inglaterra e mesmo assim a Espanha venceu com gol no segundo tempo. Ou seja, ele pode até ter sido mais constante que o brasileiro ao longo da temporada porque o Vini teve algumas lesões lá no comecinho, mas nos momentos chaves o camisa 7 do Real foi sem dúvidas muito mais importante do que o Rodri, tanto que eliminou ele nas quartas da Champions, onde somando os 2 confrontos contra o City saiu com nada mais nada menos que 3 assistências. E por isso agora eu quero saber de você, o que você acha? O Rodri realmente só tá falando besteira nessas entrevistas, visto que essa premiação foi a maior sujeira dos últimos anos, ou você concorda com o que ele vem falando e acha que a Bola de Ouro 2024 foi então uma premiação justa? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!